no capítulo 4, nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 6. Amém? Todos comigo? Quem está comigo, diga glória a Deus. Uhul, agora vai. Versículo 4 diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais que em vão diz a Escritura, o Espírito que Ele fez habitar em nós tem intenso ciúme? Versículo 6. Antes, Ele nos dá uma graça maior. Portanto, diz a Escritura, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Glória a Deus, meus irmãos. Os irmãos podem estar se assentando. A partir da leitura desse texto, o Senhor colocou no meu coração acerca dessa leitura, dessa porção. Eu quero estar comentando com os irmãos acerca desse assunto. A exclusividade exigida para um relacionamento amigável com Deus. O texto tem tudo a ver com o que eu estou falando? O texto que nós lemos, o assunto que eu quero tratar é esse: a exclusividade exigida para um relacionamento amigável com Deus. Nós sabemos, irmãos, que a humanidade vive em conflito. Amém? Amizades são desfeitas, relacionamentos são quebrados, há discórdia, guerra, opressores e oprimidos. Uns esbanjam enquanto outros são necessitados. E na sabedoria humana, a causa de tudo isso tem sido expressa por várias vertentes. Alguns afirmam que o ambiente é a causa modeladora do comportamento. Existem muitos filósofos que falam acerca dessa questão. Por que há tanto conflito no mundo? Há um filósofo aí, muito conhecido, quem lê, Karl Marx, né? Ele, no entender dele, os conflitos existem por causa da situação econômica das pessoas. Se a pessoa tiver uma situação econômica, se fizermos algo para que todos tenham uma situação econômica boa, nós vamos amenizar ou solucionar o problema da humanidade, né? Os conflitos, as guerras, elas existem no entendimento desse filósofo e no entendimento político em geral, é isso, né? Karl Marx. A minha pergunta como cristão é: com todo esse mundanismo em evidência, como manter um relacionamento amigável com Deus? E então eu destaco dois aspectos relevantes a ser considerado. Para que haja exclusividade com Deus, o primeiro aspecto relevante a ser considerado para um relacionamento amigável com Deus é a incompatibilidade com a amizade do mundo, segundo o texto que nós lemos. Veja que Tiago 4, pode me acompanhar comigo aí, Tiago 4, versículo 1 diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então, o primeiro aspecto relevante que eu quero tratar é essa questão. Amém? Primeiro aspecto relevante que nós vamos estar comentando é sobre isso. Sobre a incompatibilidade da amizade do mundo com a amizade com Deus, né? Deus quer exclusividade. O segundo aspecto relevante para que haja uma exclusividade de Deus, o segundo aspecto relevante a ser considerado para um relacionamento amigável com Deus
é a exata compreensão da total dependência de Deus. Veja Tiago 4, no capítulo 6, que diz assim: antes ele nos dá uma graça maior. Portanto, diz a Escritura, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, são esses dois pontos que nós vamos estar trabalhando. Primeiro, a exclusividade de Deus, analisando a incompatibilidade com a amizade do mundo. E o segundo aspecto é esse que está em Tiago 4,6, que fala da exata compreensão, né, da total dependência de Deus. Antes, ele nos dá uma graça maior. Antes, ele nos dá uma graça maior. Não é? Enquanto que, se nós lermos o versículo 5, que diz assim: ou pensais que em vão, diz a Escritura, o Espírito que ele fez habitar em nós tem intenso ciúme. Está falando de intensidade. O Espírito que ele fez habitar em nós tem intenso ciúme. Há uma força intensa de ciúme para que a gente não seja amigo do mundo. Mas nós não vamos conseguir se ele não der uma graça maior do que essa intensidade. Ninguém vai conseguir. Amém? Então, primeiro aspecto relevante, a incompatibilidade com a amizade do mundo. Para que a gente possa falar sobre esse assunto, a amizade só existe entre duas pessoas, amém? Só pode existir entre duas pessoas. Não dá para existir uma outra amizade. Agora, Deus é uma pessoa, amém? O Espírito Santo é uma pessoa. O Filho também é uma pessoa. Alguém concorda ou discorda? Não, todos concordam, amém? Nós, como cristãos, entendemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas. Amém? Existe alguém que diz que não é assim, mas a Bíblia diz que é assim. E nós temos como regra de conduta e fé a Bíblia Sagrada. Então nós cremos que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo são pessoas. O que caracteriza uma pessoa? Para ser pessoa, o que ela tem que ter? Vontade, certo? Sentimento, sente, volição, né? Então, essas três pessoas na Bíblia, elas exercem vontade, por isso nós sabemos que elas são pessoas. Não há necessidade de ter um corpo para ser pessoa, amém? Deus é Espírito. Glória a Deus. E nós? Você é uma pessoa, amém? Ou tem alguém aqui que não é uma pessoa? Fala para o teu irmão, você é você mesmo ou tem outra coisa aí dentro? Pior que tem. Nós não somos um corpo. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, existem outros versículos. Não precisa abrir não, eu só vou comentar. Só para comprovar que você não é um corpo. Eu não sou um corpo, nós não somos um corpo. Está escrito assim, ó. Existem outros versículos, mas eu vou ler só esse. Está escrito assim. Pode marcar se quiser, depois medita em casa lá. 1 Tessalonicenses 5,23 diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos pessoas que temos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo, amém? A partir desse entendimento dá para a gente começar a conversar.
Começar a falar do relacionamento agora de pessoa para pessoa. Nós temos aqui envolvido, no livro de Tiago, pessoas, crentes convertidos que aceitaram Jesus, os irmãos aqui, que ele está falando, mandando essa carta, que são pessoas que se relacionam com as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e vive sob influência também de um outro bichinho que também é um ser maligno, chamado Satanás. Não se pode falar em Satanás na igreja, que tem crente que fica com medo, mas ele é real. Ele costuma frequentar culto. Tem muito endemoniado dentro da igreja. Você sabia disso? Está assim, ó. Por falta de compreensão. Amém? Por isso que nós estamos aprendendo hoje sobre essa questão de relacionamento de amizade com Deus, amizade com o mundo, amizade com Deus. Glória a Deus. Graça de Deus para nos fazer entender que estamos no mundo, mas não somos do mundo. Glória a Deus. No capítulo 4 aí que nós estamos lendo, vamos só ver o versículo 1, porque ele começa com uma pergunta. Na semana passada nós falamos sobre esse assunto, mas não com essa explicação como nós vamos ter hoje, com esse entendimento que nós vamos ter hoje. Ele começa com uma pergunta: de onde vêm as guerras e contendas? Lembra que nós começamos falando dos pensamentos dos filósofos, sabedoria do mundo, que também quer explicar de onde que vem? Amém? Pois Tiago está dizendo aqui para os irmãos, para nós, né? De onde vêm as guerras e contendas entre vós? Se você deparar com um casal discutindo, brigando, certo? Um casal discutindo lá, brigando, e você perguntar para ele assim: por que você está brigando? Por que vocês estão brigando? Você acha que a resposta vai ser alguém dizendo assim: não, nós estamos brigando porque eu não presto? Ela vai dizer isso. Porque eu ajo errado, porque eu agi errado tal hora, porque ela vai fazer isso. Nenhum dos dois vai fazer, certo? De onde vêm as guerras e contendas que há entre vós? Se ninguém é errado. Glória a Deus. Se perguntar para um desviado: por que você deixou a igreja? Ele vai dizer que ele saiu da igreja porque ele era o problema dentro da igreja? Eu saí da igreja porque eu sou um problema, cara. Você acha que ele vai falar isso? Ele vai falar que a igreja é um problema. Ele saiu porque alguém fez isso. Certo? Perguntar para o cara: pergunta para alguém: por que você não está indo para o culto? Você vê se ele vai responder que é preguiça, que é safadeza, que ele é inimigo de Deus. Não vai falar. É perguntar e já manifesta o Adão. Rapidinho manifesta o Adão. A mulher que você me deu, que fez eu comer. Quando não, vai dizer: acaso sou eu o guardador do meu irmão? Mas você matou ele. Mas eu guardei ele, vou saber onde ele está? Tem que se lasque. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vós? Então, é isso. Agora veja que a falta de oração por sabedoria em momentos de discórdia pode nos levar a uma motivação contrária à verdadeira necessidade. Veja o versículo 4, 2 e 3. Olha o que está acontecendo. Ele fez uma pergunta: de onde vêm as guerras e contendas? Não houve sabedoria para lidar com o momento da discórdia, com o momento da confusão, com o momento em que estava
no coração aquele desejo de passar por cima a qualquer custo, não houve sabedoria. Mas ele foi orar, pedir sabedoria, como está escrito no início: quem tem falta de sabedoria, busque a Deus, que a todos dá liberalmente. Não, olha lá, ó. Versículo 2. 4, versículo 2. Cobiçais, mas nada tendes. O que é cobiça? Aquele desejo que nós temos no coração de estar sempre resolvendo o nosso problema. Se acontecer alguma coisa nos relacionamentos, não, mas eu tenho que resolver o meu lado, eu tenho que ver o meu lado. Eu não vou me autoanalisar. Não é que, então, cobiçais, mas nada tendes. Matais e invejais. Como é que se mata a inveja? Como é que a gente faz isso? Mas não podeis obter o que desejais. Vai falar de oração. Nessas condições, nessa circunstância, combateis e guerreais. É a vida do cristão inimigo de Deus, amigo do mundo. Amém, meus irmãos? Você acha que a igreja, como é que a igreja está olhando assim no geral? Você acha que está tudo bem com essa palavra? Analisando a nossa vida, eu estou tudo bem com essa palavra? Nada tendes porque não pedis. Na hora que mais precisa, orar e pedir sabedoria para Deus, numa discordância, num problema, em alguma coisa, onde aparece alguém que supostamente é seu inimigo, é meu inimigo, ao invés de orarmos e pedir para Deus, porque nós também somos inimigos, temos problema, em vez de orar e pedir para Deus uma sabedoria para lidar com aquela situação, agimos com soberba, tomamos as nossas atitudes, decidimos por nossa conta. Veja o versículo 3. Quando vai orar, depois de feita, de agir com soberba, decidir por conta própria, entrou numa vida, agora sim, agora eu vou orar. Mas daí você vai orar com o coração cheio de porcaria, porque você fez. Quando era para orar para pedir sabedoria, você não foi. Agora, você vai orar, aí você não recebe, porque você perde mal. Porque você vai pedir para matar o irmão, para acabar com a vida do irmão, porque você vai comprar um carro para passar na frente dele, para mostrar para ele que você é o cara. Não recebe. Porque o coração está cheio, impregnado de porcaria. É amigo do mundo. Como é que vai receber alguma coisa? Essa palavra é para mim, amém, meus irmãos? Estou pregando para nós, amém? Sou obrigado a pregar. O que eu posso fazer? Se Deus falou para mim falar isso, Ele falou para mim isso aí. Aí ele diz, adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Então, concluindo essa primeira parte, né? O aspecto, essa incompatibilidade com a amizade do mundo. Enquanto existir, enquanto estivermos no mundo, sempre vai existir essa incompatibilidade. A amizade do mundo é inimizade com Deus. E aí acontece um problema sério, né? Porque quando você se torna amigo de Deus, você ganha um bocado de inimigo. Amém? E por aí nós vamos puxando o fio, tá? Vamos indo para ver para onde vai isso. Jesus falou que o mundo vos odeia. Primeiro odiou a mim. Se fazem isso com lenho verde, que dirá com vocês? Antes do mundo odiar vocês, odiou a mim. Então, diante de qualquer divergência, encerrando esse primeiro bloco aqui, que é a exclusividade de Deus, né? Um aspecto
inimizade, com a amizade do mundo, que é inimizade com Deus, diante de qualquer divergência, discórdia, devemos ser honestos, nos autoavaliando e, no mínimo, orando, pedindo sabedoria para agir com longanimidade, conforme Tiago 3,18. Leia aí, Tiago 3,18. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz, para os que promovem a paz. Devemos orar para que o fruto da justiça seja manifesto através das nossas vidas, sempre que tivermos problemas com os inimigos. Porque Jesus disse que a gente tem que amar os inimigos. Isso exige renúncia, exige pregação da palavra, e agora nós vamos partir por segundo e vamos ver que nós já fomos inimigos. E por isso, Deus nos dá uma graça maior, para que agora o mundo possa conhecer que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele cura, liberta, que pelo poder do Espírito Santo há salvação disponível para todo aquele que crê. Glória a Deus. Segundo aspecto. Vamos tratar o segundo aspecto agora. Para que haja exclusividade, o segundo aspecto relevante é a exata compreensão da total dependência de Deus. Ser amigo de Deus é uma escolha. Veja o versículo 4. Ser amigo de Deus é uma escolha. Portanto, qualquer que quiser. Então, ser amigo de Deus ou inimigo de Deus é uma escolha que qualquer pode fazer. Qualquer pessoa que é um espírito que habita num corpo e possui uma alma, que tem mente, que raciocina, que ouve a palavra de Deus, e ela é capaz de decidir, com entendimento, tocado pelo Espírito Santo, se ela quer ser amiga de Deus ou inimiga de Deus. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser. Agora veja, só que para poder escolher certo, é aí que está o problema, onde a igreja muitas vezes é hipócrita. A igreja muitas vezes, esses irmãos eram hipócritas, porque eles falavam muito, mas não faziam. É aí que entra muita hipocrisia. É uma questão de escolha, sim. Mas sem o poder do Espírito Santo você consegue escolher alguma coisa certa na sua vida? Senão não estava escrito aqui. É uma questão de escolha assim, ó. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser, você pode escolher, ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais que em vão diz a Escritura, que o Espírito que Ele fez habitar em vós tem intenso ciúme? Ou pensais que você vai ouvir o Evangelho e o poder do Espírito Santo tocando no teu coração e você vai fazer de conta que não está ouvindo nada? Ou pensais que em vão, diz a Escritura? Tudo isso são atitudes que o ouvinte está agindo, amém? O pregador está pregando, pregador está pregando, o pregador aqui, o ouvinte está ouvindo, mas ele é capaz de escolher e de
pensar em vão e tomar uma decisão correta, tendo em vista que o Espírito Santo tem um intenso ciúme e eu sou intensamente longe da graça de Deus? Não teria. Mas o próprio Espírito Santo, no versículo 6, antes, não há desculpa para nós, porque antes do intenso ciúme, Ele nos dá uma graça maior. E é por isso que eu e você estamos aqui nessa noite. Porque se Ele não desse essa graça maior, você não estava aqui. Glória a Deus. Ser amigo de Deus é uma escolha, qualquer que quiser. Só que para poder escolher, depende da sabedoria que vem do alto. Veja capítulo 3, versículo 14 a 17. Olha a condição do versículo 3, do 14 ao 17, vai falar justamente de toda essa imundície que está operando naquele que está entregue às paixões do mundo, vivendo sobre a influência do maligno no mundo, a influência do mundo. Por quê? Quando fala amigo, aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Há muito entendimento que você ser amigo das pessoas, daquele pecador no mundo, aquele beberrão, aquele que vai para o inferno. Eu tenho que me afastar dessa gente. Eu não posso ser amigo dessas pessoas do mundo. Mas era o quê? Não é disso que está falando. Está falando de uma cura interior dentro da alma. A alma pecaminosa precisa mudar o entendimento, compreender a palavra, entender que pela força do Espírito Santo, revelando tudo isso, você agora consegue amar as pessoas. Você consegue comer com pecador. Você consegue suportar um irmão fraco na fé. Você consegue amar, você consegue relevar, você consegue perdoar, mas só pela força do Espírito Santo. Veja o versículo 3, capítulo 14, Se, porém, tendes em vosso coração, amarga inveja, sentimento faccioso, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Isso tudo que ele está falando aqui é para crente dentro da igreja. Olha quanto pecado aqui. Esses crentes aqui, eles foram crentes. Alguns deles até viram Jesus ressurreto. É para essa gente que está pregando. Imagine eu e você. Né? Se, porém, tendes em vós coração amarga inveja e sentimento faccioso, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Existe um ser maléfico chamado Satanás, e a sabedoria dele é milenar. Ele veio com o ministério o tempo todo, matar, roubar e destruir. E ele influencia crentes e não crentes, e ele faz de tudo para matar, roubar e destruir. E dentro da igreja, ele se transforma muitas vezes num anjo de luz e rouba o crente sentado. Sabe aquele crente meia boca? Deus rouba, o maligno rouba. Ele não consegue ouvir essa palavra aqui. Se, porém, tendes em vosso coração amarga inveja e sentimento faccioso, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica.
Versículo 16. Pois onde há, ó mundo, onde há inveja e sentimento na alma, a alma precisa ser... Lembra quando o diácono começou aqui e falou, acolhei a palavra em vós implantada? Lembram quando ele falou sobre isso? Será que tem alguma coisa a ver com o que nós estamos falando de alma aqui? A alma é a sede do nosso sentimento, né? Pois onde... Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal de... Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. A sabedoria que vem do alto, porém, o amigo de Deus, sabedoria que vem do alto, pediu sabedoria, veio uma sabedoria do alto, qual a atitude que ele vai tomar então? Diante de tudo isso, ele vai ter a sabedoria do alto, que é antes de tudo. Como que eu sei que a atitude está sendo uma atitude de um amigo de Deus? Porque ela é antes de tudo pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Glória a Deus, meus irmãos. É dura a palavra, não é? Não é dura? Então, ora, versículo 18: o fruto da justiça semeia-se em paz. Para o mundo? Para qualquer pessoa? Para os que promovem a paz. Glória a Deus. E aí, meus irmãos, ser amigo de Deus é reconhecer que somos dependentes da graça. Veja Tiago 4,6. Veja Tiago 4,6. Ser amigo de Deus, aqui é que eu quero encerrar agora a mensagem, para que gravemos no coração essa passagem, essa revelação do Senhor, para que nós possamos carregar para sempre, por onde andarmos, nos relacionamentos, seja com pessoas de diferentes, se ela é amiga do mundo, se ela é amiga de Deus, quem vai julgar é o Senhor. Diz o texto aqui no final, no versículo 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Então não é para julgar. Há só um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és? Que julgas ao próximo. Então não é para julgar, mas ser amigo de Deus é reconhecer. É isso que eu quero, que o Senhor coloca no meu coração, para que nós deixemos bem entranhado dentro da gente. Ser amigo de Deus é reconhecer que somos dependentes da graça. Veja Tiago 4,6. Antes, eles nos dá uma graça maior. Nós somos, portanto, diz a Escritura, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Não se esforçar para compreender essa graça de Deus, para Deus, você é um soberbo. Se eu não entender que tudo aquilo que eu venho a fazer, eu sou dependente da graça, que por mim eu nunca posso dizer, eu realmente agora aprendi e estou sem problema. Chegou diante de Deus com essa ideia, foi-se embora a unção, foi-se embora o entendimento, foi-se embora a revelação da palavra, porque jamais vai existir um ser humano, está cheio aí parecendo que é amigo de Deus, mas não é. O amigo de Deus é vaso de barro. O amigo de Deus é vaso de barro, lembra? Então, há uma diferença, né?
Antes Ele nos dá uma graça maior, portanto diz a Escritura, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A graça de Deus se manifesta na nossa vida, toda vez que nós dobramos o joelho e falamos, Senhor, eu sou um pecador. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Me dá entendimento, me dá sabedoria, para que eu ande na Tua presença, porque sem Ti eu nada posso fazer. Foi o Senhor mesmo que falou, sem mim nada podereis fazer. Tudo bem, eu aceitei Jesus, Ele é meu Salvador, mas eu tenho uma alma que peca. Ela peca com os meus pensamentos, eu preciso ter minha mente, os meus pensamentos transformados. Eu peco com as minhas vontades. Então, não tem outra maneira de chegar diante do Senhor, a não ser pela graça. Glória a Deus. É isso que tem que ficar, porque quando nós compreendemos, meus irmãos, bem isso, a nossa oração, sabe? Ele diz, sujeitai-vos a Deus, né? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Como é que eu vou chegar a Deus com um espírito altivo, dizendo, eu não sou como aquele pecador, eu sou... Não vai dar, você é um hipócrita. Você é um hipócrita. Mas se nós chegarmos sem soberba, guardando sempre a graça do Senhor, orarmos com esse entendimento, que é o aspecto relevante que eu falei aqui, né? A exata compreensão da dependência de Deus. Essa dependência de Deus tem que estar latente na nossa mente, no nosso coração, no nosso viver. Enquanto estivermos peregrinando nessa terra, não existe a menor possibilidade de não ser dependente mais dessa graça do Senhor. Né? E aí, eu quero encerrar lendo, para que fique bem sólido, bem fortificado na nossa alma isso aqui. Os irmãos podem abrir comigo, em Efésios, nós vamos ler o capítulo 2, do versículo 1 ao 10, que vai fechar essa graça, esse entendimento, essa maneira de viver pela graça. A exata compreensão, isso transforma a mente. E toda vez que nós temos a mente transformada, meu Deus, as coisas mudam, irmão. As coisas mudam. Isso é tremendo. Quando nós conseguimos deixar Deus transformar nossa mente, as nossas orações, Deus responde, irmãos. Glória a Deus. Você tem experiências profundas. Eu estou falando porque eu estou vivendo muitas coisas boas por causa desse entendimento, quando eu decidi levar a sério e estudar para valer, buscar o cerne do negócio. Isso está fazendo uma diferença na minha vida, meus irmãos. Glória a Deus. E por isso que eu compartilho com os irmãos com alegria. Em nome de Jesus. Efésios, capítulo 2, para a gente estar encerrando agora, amém? Concluindo essa questão relevante, que é a dependência total de Deus, da graça de Deus. Diz assim, Efésios capítulo 2, nós vamos ler do 1 ao 10, encerrando, amém? Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe do poder do ar. Quem é esse príncipe, esse desgraçado? Quem é? Quem é ele? Segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem é ele? Satanás. Entre eles, olha só, entre eles, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne e dos pensamentos. Olha a alma aí, né? A sede do nosso pensamento. E éramos, por natureza, filho da ira, como também os demais.
Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou com Ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Ele já nos ressuscitou com Ele, fazendo assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Está vendo por que Deus nos salva? Não é para você ficar bonitinho, falar, ei, glória a Deus, vou para o céu e que se lasca os outros. Não, é para isso que Ele salva. Para mostrar nos séculos vindouros as abundâncias das riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco. É testemunho. Pois, versículo 8, é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras. Esquece esse papo de que você é bonzinho e faz boas obras. Não das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Se você compreendeu essa palavra, dá um glória a Deus aí. Vamos então ao louvor? Vamos então ao louvor? Vamos então ao louvor?